E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso gratuito de Java. Aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro programa em Java. Então, se você estiver procurando isso, pode ficar por aqui mesmo que a gente já vai começar. Mas se você estiver procurando o curso gratuito desde a primeira aula, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, num card aqui em cima e no final do vídeo. Meu nome é Rodrigo Tavares, esse é o canal Espertas Tech e vamos começar. Só que antes, deixa eu dar um recado para vocês. Criei aqui no canal uma área de membros, você confere no botão aqui embaixo Seja Membro. Basicamente é para você apoiar o canal financeiramente se você achar isso interessante e se esse conteúdo estiver ajudando você de alguma forma. Não é obrigatório, mas seria bem bacana se você puder participar. Agora, já dei o recado, vamos embora para o conteúdo. Primeiro programa em Java. Existe um conceito do primeiro programa que se espalhou mundialmente desde que a programação se transformou em programação, que é o famoso Olá Mundo, ou do inglês Hello World. E o que é esse programa Olá Mundo? Na verdade, esse programa Olá Mundo, ele é o programa mais básico que você pode construir em qualquer linguagem de programação. Como vocês podem ver aqui na tela, ele teve início com o inglês Brian Kernighan no livro A Linguagem de Programação C. Então, na verdade, não tem nada que garanta que foi exatamente lá o nosso primeiro Hello World, ou Olá Mundo, criado por ele num papel, inclusive ele escreveu ali. E ele é um programa tão simples que acabou virando um padrão de todas as linguagens de programação. Inclusive, olha só, tem uma lenda urbana que diz que se seu primeiro programa em qualquer linguagem não for o Olá Mundo ou Hello World, você não vai ter sucesso naquilo ali. Mas eu sei que muita gente que está chegando aqui não tem experiência com programação. Então, para eu não sair jogando um monte de código, você acabar terminando esse primeiro programa sem entender o que você estava fazendo de verdade, eu vou falar um pouquinho da teoria do Java, mas é bem pouquinho mesmo antes da gente começar, e isso vai ser muito importante para você começar a entender como que o Java funciona. Então, antes da gente fazer o nosso primeiro programa, vamos entender alguns conceitos de programação. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é como usar textos no nosso programa. Sim, texto, porque você pode me dizer assim, poxa, mas tudo que eu estou escrevendo ali no meu arquivo do código-fonte não é um texto? E tudo bem, você está certo, é isso mesmo. Só que existem dois tipos de textos diferentes quando a gente fala de programação. O texto que você escreve no seu código-fonte são as instruções, como nós já vimos, que você vai passar para o compilador, que ele vai transformar aquele código em um código binário, ou que será interpretado dependendo da linguagem que você está utilizando. Mas, eventualmente, nós precisamos passar um texto mesmo, quando você faz um cadastro, ou quando você precisa capturar alguma coisa como um parâmetro no seu programa, seja lá o que for. Isso é um texto que o programa entende como um texto. Nesse primeiro item aqui, nós vemos que um texto dentro do programa é chamado de string. E, basicamente, todas as linguagens de programação usam esse mesmo nome. A string, ela é uma cadeia de caracteres, letra a letra, ou números no formato texto. E o que diferencia um número, que a gente vai ver mais para frente, de um texto dentro do programa, são essas aspas duplas. Então, toda vez no Java que você quiser representar um texto, você coloca esse texto dentro de aspas duplas. Como nós podemos ver aqui, system.out.println, entre parênteses, aspas duplas, e dentro lá nós temos Olá Mundo. E vocês viram que tem um monte de palavras, um monte de coisa, um monte de comando colorido aparecendo aqui. Bora entender qual que é a diferença e o que cada um deles faz. Então vamos lá, olha. O básico antes de você começar. Agora que você já sabe o que é uma string, vamos dar uma olhada nessa estrutura do nosso programa Olá Mundo. A primeira coisa que vocês podem ver aqui são as palavras que são instruções. Elas costumam ficar numa cor diferente dentro da nossa IDE, para nós sabermos que elas são palavras reservadas. O que são palavras reservadas? Não existe mágica, né? Quando nós levamos para o nosso compilador as instruções, ele precisa entender o que nós estamos fazendo. E essas instruções, como nós podemos ver aqui, ó, public, o class, o public static void, são instruções que nós passamos
para o nosso compilador, para que ele saiba a separação do nosso código. Muito legal, né? Outra coisa legal que você pode ver nesse código, não sei se você prestou atenção, é essa escadinha que o código faz. Você percebeu que ela está como se fosse uma coisa dentro da outra? E é exatamente esse o significado disso. Essa indentação do código, ela é utilizada para mostrar para você como que o código está organizado. Ela vai ajudar a leitura do código-fonte. Isso é legal e não faz diferença nenhuma para o compilador. Mas como nós sabemos, nós somos humanos e nós precisamos olhar para aquele código-fonte e precisamos entender como que ele está organizado também. Essa organização nós chamamos de indentação, que são espaços que nós damos dentro do nosso código, separando e mostrando o que está dentro do que. Então é bem legal, vejam que eu tenho meu public class num nível superior e depois eu tenho o meu public static void dentro dele e dentro do public static void eu tenho o meu comando que é o system.out.println. E vamos lá. Uma outra coisa que vocês podem perceber é que eu tenho as chaves. Essas chaves, elas separam o meu bloco de código. Então, é justamente isso que me diz o que está dentro do que. Então, eu tenho o meu nível mais alto, que é a minha classe, que a gente pode ver ali, Public Class Olá Mundo, e aí eu abro chaves e eu fecho essas chaves lá embaixo. É a última instrução que você vê. Dentro da minha classe, eu tenho o meu método. A gente já vai ver o que é um método. Calma aí, não vamos atropelar. E ele também possui chaves. Essas chaves elas vão separar o contexto desse método também. Então eu consigo entender com essas chaves. O Java, na verdade, né, o nosso compilador também consegue entender que o meu método main está dentro da minha classe e essa separação ela é feita por chaves. Um outro delimitador interessante, isso também passa instruções para o nosso compilador, é esse ponto e vírgula no final da linha. Aqui é a instrução do código propriamente dita. Ali na classe, ela é um bloco. Depois nós temos o nosso método, a nossa função, que a gente já vai ver daqui a pouquinho o que ela é. E dentro dela nós temos as nossas instruções. Essas instruções, elas precisam de um ponto de fim. E esse ponto de fim é justamente o ponto e vírgula. Então, toda vez que nós terminamos uma linha, uma instrução de código dentro do nosso método, nós precisamos do ponto e vírgula. Existe uma outra situação que nós também precisamos de ponto e vírgula, que é quando nós temos atributos nas classes, mas nós não vamos falar disso agora, vamos deixar um pouco mais para frente. Outra coisa importante são funções. Quando nós trabalhamos com programação, nós precisamos criar funcionalidades. Nós dividimos o nosso código em várias funções para que nós possamos reaproveitar o nosso código. Eu não preciso sair escrevendo a mesma coisa várias vezes. Eu utilizo funções e essas funções, além dela organizar melhor o nosso código, né? Porque a gente pode criar uma função para cada coisa que nós estamos fazendo, ela também ajuda no reaproveitamento de código. E vocês vão ver daqui para frente que isso é muito importante e é bem bacana essa organização. No Java, funções são chamadas de métodos, porque em outras linguagens nós temos procedimentos e funções. Em Java nós não temos procedimentos e funções, nós chamamos tudo de método, é tudo uma coisa só, como se fosse procedimentos e funções. Vocês podem ver aqui que o nosso main é uma função que está dentro da nossa classe. E aqui embaixo nós estamos chamando uma outra função. E essa função, lembra que nós falamos nas primeiras aulas sobre as bibliotecas pré-programadas da linguagem? Então, esse system.out.println, ela é uma função que foi desenvolvida, ele já faz parte da linguagem. Eu não preciso integrar com o processador, com memória. Esquece, eu não preciso de nada disso. Isso já está programado no Java e eu posso utilizar essas funcionalidades. E não só no Java, a gente vai ver para frente que nós podemos usar outras funções. O Java ele é muito forte nesse conceito open source. E esse conceito open source acabou fazendo com que empresas, pessoas, grupos desenvolvessem funções, funcionalidades, programas, framework gratuitamente para que nós possamos utilizar. Outra coisa que vocês podem ver aqui é esse ponto.
Nós temos a classe, no nosso caso aqui, por exemplo, a nossa classe quem é? O nosso programa é o Olá Mundo. Dentro da nossa classe nós temos o método main. Lembra? A nossa funcionalidade main, ela está dentro da nossa classe. Para nós executarmos uma funcionalidade dentro de uma classe, nós usamos o ponto. Então veja aqui, ó, system.out, que é um objeto, .println, que é a função. Então esse método println, ele é invocado utilizando o ponto. E quando a gente está utilizando uma interface inteligente de programação como o VS Code ou o IntelliJ, se nós apertamos a tecla de atalho Ctrl/espaço, toda vez que a gente coloca um ponto, ele mostra as possibilidades de função para que você possa completar o seu código. Isso é muito legal e eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona, tá bom? E por último, nós vemos aqui os parênteses. Os parênteses, eles são a forma de você passar parâmetros para suas funções. A gente já vai entender mais para frente o que são esses parâmetros, como que eles funcionam, mas é importante que vocês saibam que um método ele precisa de parâmetros ou não precisa de parâmetros. E é assim que nós passamos informações de um método para o outro. Imagine o seguinte, eu recebi o nome de uma pessoa e preciso exibir esse nome na tela. Como que eu chamo uma outra funcionalidade, um outro método e passo esse nome? Justamente utilizando um parâmetro, que é uma parametrização do meu método. É um pedaço do método onde eu recebo informações variáveis. Entendeu? Talvez isso esteja um pouco confuso nesse momento, mas a gente vai executar isso várias vezes e vocês vão ver que daqui a pouco vocês já vão entender de cara isso sem nenhuma dificuldade. Tá bom? E agora, antes de nós começarmos a nossa prática, vamos ver mais um pouquinho de teoria. Qual que é o ponto de entrada de um programa em Java? É o método main. O método main é uma forma que o programa, o Java, sabe por onde o seu programa começa. E gente, como eu já disse, não existe mágica na programação. O Java, a sua máquina virtual, ela precisa entender qual o ponto de entrada. E o método main é uma forma de inicializar, de dizer para sua máquina virtual que é ali que começa. É exatamente o mesmo conceito da linguagem C e da linguagem C++, de onde o Java se inspirou. Então, ó, o método main ele é o ponto de entrada, é onde tudo começa. Quando nós vemos a assinatura desse método, é uma assinatura padrão. E você não pode mudar essa assinatura, porque daí o Java não vai saber mais por onde começar, tá bom? Os parâmetros de entrada que aparecem ali, tá vendo? String, entre colchetes, a gente diz que isso é um array, mas eu não vou entrar em detalhes. Só precisa, nesse momento, decorar que é assim que você escreve. String e esses colchetes do lado. E a palavra args é a única coisa que você pode modificar, mas como é uma convenção, utilizar args de arguments ou argumentos, não é legal a gente fazer essa modificação. Tudo bem? E diferente do C e do C++, de onde o Java se inspirou, no mesmo programa Java, você pode ter mais de um método main. Mas você precisa informar para a máquina virtual qual que é o método main que você está utilizando. E ele, quando você inicializar o programa, vai ser o seu ponto de entrada. Bem, já vimos como que o Java funciona para nós construirmos o nosso primeiro programa. E agora, como sempre, bora direto para a prática, tudo bem? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha tela. Pronto, a minha tela está aberta. E nós vamos aqui abrir o Windows Explorer. E dentro do Windows Explorer, nós temos uma pastinha aqui chamada Desenvolvimento, na nossa unidade C, tudo bem? Dentro dela, eu vou criar aqui uma nova pasta e vou chamar essa pasta de Olá Mundo. E olha só, sem acento, gente. Quando eu estou falando de programação, eu costumo não utilizar acentuação em nome de arquivos, espaços em nome de arquivo. Isso muda alguma coisa? Não muda. Mas não é legal, como convenção, não utilizem acento. E existe, olha, uma lenda que diz que toda vez que você coloca um acento no arquivo de um programa ou no nome de uma pasta, um golfinho morre. Então, vamos manter os nossos golfinhos vivos e não vamos colocar acentuação nas nossas pastas e nos nossos programas, tudo bem? Excelente!
eu criei a minha pasta Olá Mundo e nós vamos fazer o nosso primeiro programa utilizando o VS Code. Por quê? Porque o VS Code ele é um cara bem simples, ele também é uma IDE que pode ser utilizada para programar em Java, mas aqui nesse curso nós utilizaremos o IntelliJ. Só que para começar, nós vamos usar o VS Code, mostrando que ele também é uma possibilidade para você utilizar na sua programação. Então eu vou clicar aqui no botão Iniciar e vou ver aqui Visual Studio Code. Cliquei aqui e eu vou abrir uma pasta, que é a pasta que eu acabei de criar. Então eu venho aqui em File, Open Folder, e nesse Open Folder eu venho na minha unidade C, Desenvolvimento, Olá Mundo, selecionar de pasta. Agora que eu já abri a minha pasta, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar para um novo arquivo e eu vou chamar ele de olamundo.java. É importante que vocês saibam que o Java ele é case sensitive. O que significa isso? Ele diferencia maiúsculas e minúsculas. E existe uma convenção chamada camel case. Exatamente, ela simula as corcovas de um camelo. Isso quer dizer que na primeira letra de cada palavra nós utilizamos as letras maiúsculas e as demais letras minúsculas, como nós acabamos de nomear aqui. Olá, onde o O do Olá ele é maiúsculo, e o Mundo, onde o M do Mundo é maiúsculo também. Depois, .java. Ele acabou de mostrar para mim aqui o meu arquivo e eu posso iniciar. Lembra como que era o padrão? Public, class. E qual que é o nome da minha classe? A minha classe, o nome do meu programa, tem que ser exatamente igual ao nome do meu arquivo. Então, olha, Olá Mundo. E eu preciso fazer aqui a minha divisão de blocos. Vocês viram aqui que o VS Code já deu um espaço da minha indentação, porque isso também é uma convenção. Ele já utiliza esse espaço por padrão. E agora nós vamos criar o nosso método main. Então, qual que é a assinatura padrão do nosso método main? Public, static, void. Essa palavrinha void, ela diz que o meu método não retorna nada. Mas a gente vai ver isso em mais detalhes. Depois, main, abro parênteses, main é o nome do meu método, string, colchetes para dizer que isso é um array. O array ele é um tipo de variável múltipla, mas a gente também vai ver isso para frente. Não precisa se preocupar com isso agora. E o nome do meu parâmetro. Qual que é o nome do meu parâmetro? Lembrem que, por convenção, eu utilizo o nome do meu parâmetro, args. Beleza. Abri e fechei aqui agora e a gente já tem mais um contexto de bloco. Vocês estão vendo? Esse contexto de bloco aqui é o contexto do meu método, que é diferente do contexto da minha classe. E como nós sabemos, como nós já vimos, o que está dentro do quê? O método ele está dentro da classe e nós vemos isso com as nossas chaves que separam o contexto da nossa classe e depois nós temos as chaves do nosso método que separam o contexto do nosso método. Com a nossa indentação, nós conseguimos entender claramente o que está dentro do que e isso facilita a nossa organização. Agora nós vamos chamar o método, lembra? Aquela biblioteca que já é pré-configurada no Java, que já é um programa que foi escrito por outras pessoas e nós podemos utilizar. Então, nós chamamos a classe System, que é uma classe do próprio Java, .out, que é um objeto que está ali, print streaming, ele já é um objeto e ele está dentro da minha classe System. Agora, eu vou pegar aqui print ln. Esse println ele vai escrever no console. Quando eu executo a minha aplicação, esse print significa imprimir do inglês e ln significa linha, de line, também do inglês. Então, print line significa escreva e pule uma linha. E eu tenho outros, olha, eu tenho só o print sem pular linha, que daí ele escreve e fica na mesma linha, mas nós vamos utilizar o print ln e dizendo escreva e pule uma linha. E obviamente aqui nós vamos chamar de Olá Mundo. Olha só, Olá Mundo com um ponto de exclamação. Tem um detalhe bem interessante aqui, que são os caracteres especiais que nós utilizamos no português brasileiro. Sabe esse negócio? Acentuação, cedilha, tio. Tudo isso
não é padrão da programação. Por que isso não é padrão da programação? Porque, como sabemos, o berço basicamente da programação são os Estados Unidos e eles não têm acentuação em nada lá. Como vocês podem ver, por padrão, nós utilizamos o UTF-8. Quando você clica aqui no VS Code, o VS Code ele te dá essas possibilidades. Você pode clicar aqui em UTF-8 e Reopen with Encoding. Encoding são os códigos. Por exemplo, se nós estivéssemos escrevendo um código em japonês, precisaríamos usar o encoding correto. Senão, o que acontece? Ele fica todo zoado na hora de imprimir esse texto na tela. E essa dica é uma dica muito importante. No Brasil, nós temos o encoding próprio que usa as nossas acentuações. Esse encoding clico aqui em Reopen with Encoding, que vai reabrir com esse encode. E é esse carinha aqui, Western, ISO 8859-1 ou Latin 1. Tem lugares que você vai ver como Latin 1, em outros lugares ISO 8859-1. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de todos os encodes para que vocês possam pesquisar. Lembrem-se que eu não consigo passar todas as informações aqui para vocês. Então, procurem no Google encoding que vocês vão ver tudo como que funciona, porque é bem interessante isso, é importante caso você vá utilizar ou escrever o seu programa em outro idioma. Então, ISO 8859-1, selecionei aqui, olha, e olha só que interessante. Vocês viram que aqui o meu olá ficou zoado? Por que ele ficou zoado? Justamente porque ele está no encoding errado. E agora eu vou colocar o meu olá mundo com o encoding correto e vou salvar com o Ctrl S. Mas eu também poderia vir aqui em File, Save, e aqui ele me mostra, né, que a tecla de atalho é o Ctrl S. Se eu clicar aqui ou digitar Ctrl S, tanto faz. Prontinho, olha só. Eu já escrevi o meu código e se o meu Java estiver corretamente configurado, eu vou voltar no meu diretório. Nós poderíamos usar o próprio VS Code para compilar. Mas nesse primeiro programa, só nesse primeiro programa, eu vou mostrar para vocês como fazer isso na linha de código. Vocês vão usar isso na sua vida depois? Não. Mas pode ser que precise. Então, é importante vocês saberem que isso é possível fazer também. Por mais que vocês não utilizem isso depois no futuro, é importante saber. Então, eu venho aqui, olha só, mais um macetinho interessante. Na barra de endereços do Windows aqui, do Windows Explorer, se você clicar num diretório e digitar aqui cmd e der um Enter, que é o nosso prompt de comando, ele vai sempre abrir o prompt de comando no diretório que você está. Então, você não precisa ir para outro lugar, não precisa ficar dando CD para poder trocar de diretório. É uma dica bem legal e muito útil quando a gente precisa abrir um prompt de comando naquele diretório. Agora que nós já estamos no nosso diretório, quando eu digito dir para ver o que tem dentro do meu diretório, eu vejo que o meu arquivo olamundo.java está aqui. E para eu efetuar a compilação, eu utilizo o meu compilador, que é o Java-C. É um programinha que está lá na pasta da SDK/bin, que nós configuramos na aula de instalação no nosso path. Se você não viu essa aula, clica no card para vir aqui, para a nossa última aula, onde nós fizemos... Mentira, o card está aqui, desse lado. Agora sim. Nesse outro card aqui, vocês vão ver como fazer a instalação correta do Java e ele vai passar a funcionar no prompt de comando. Agora, eu digito Java, olá, mundo, Java-C, que é o meu compilador. Isso era pegadinha, eu sabia que era Java-C, só estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Agora, eu vou fazer aqui Java-C, olá, mundo.java, dei o Enter e... Ufa, não passei vergonha. Deu certo. Vamos ver. Quando eu digito dir aqui de novo, ele já me mostra que apareceu um outro arquivo, que é o meu olamundo.class, que como nós vimos na aula anterior, são os bytecodes do meu programa compilado. Quando eu volto aqui no meu Windows Explorer aqui, eu também vejo o meu olamundo.class. Se você não estiver vendo as extensões, como eu estou vendo aqui, .java e .class, é porque falta uma configuração no seu Windows, que é aqui, exibir extensões de nomes de arquivo. Você precisa marcar essa caixinha aqui para que você veja as extensões. E todo programador profissional de TI que se preze precisa estar com essa configuração marcada, viu? Essa é uma configuração que diferencia o usuário do programador.
Então vamos lá, nós voltamos aqui, olamundo.class, mas depois desse blá 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 todo, vamos ver se isso aqui funciona? Então agora sim, eu digito Java, Olá Mundo, respeitando maiúsculas e minúsculas, e eu não preciso colocar .class, eu só digito Olá Mundo. Por quê? Porque dentro dessa minha classe existe o método main e é justamente ele que vai ser utilizado pela minha Java Virtual Machine para inicializar o meu código. E olha só, Enter, quando eu executo Java Olá Mundo, aparece escrito aqui Olá Mundo no meu terminal. Parece muito básico, mas nós vimos um monte de informações. É muito legal, muito bacana. Vocês já podem fazer um monte de coisa aqui e eu vou dar um desafio para vocês. Modifiquem isso, passem outras mensagens, coloquem mais linhas, incluam mais linhas, coloquem mais textos. Vejam o que vocês podem fazer colocando texto, colocando mais coisas, escrevendo outras coisas. Façam outros programas que escrevam outras coisas que não são Olá Mundo, que na próxima aula nós vamos ver como tratar variáveis, ou seja, como nós podemos receber outras informações e modificar esse programa. Então, finalizamos o nosso primeiro programa. Essa foi a nossa quarta aula, o meu primeiro programa em Java. Vocês já conseguem fazer um primeiro programa, mudar texto, alterar frases, muito legal. E na próxima aula, nós vamos ver variáveis, receber informações no nosso programa e manipular essas informações. Se você quiser ser avisado da próxima aula, nós temos esse link bit.ly/espertos-tech-aviso ou captura esse QR Code, tem um formulário, se cadastra lá que você vai receber um e-mail toda vez que sair uma aula nova. Bem, basicamente é isso. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, não guarda essa informação para você. É um curso gratuito. Então, aqui é a possibilidade, a oportunidade de uma nova carreira. E eu tenho certeza que você não vai guardar isso só para você. Então, compartilhe esse curso com seus amigos, com a sua faculdade, com seu curso técnico, com seus primos, com todo mundo. É uma possibilidade de carreira que está bombando no mercado e eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai conseguir. Então era isso. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, deixar comentários, faz o combo completo e aguarda um pouquinho que a próxima aula já vai aparecer na sequência. Um abraço e até já. Tchau, tchau.